É muito bom ter você por aqui, nobre buscador das verdades universais. Agora vamos expandir nosso conhecimento sobre o mito de Adapa. Esse vídeo abordará desde a origem do mito, o contexto mesopotâmico, os deuses envolvidos, os simbolismos, o lado ocultista, esotérico, astrológico e os acontecimentos centrais. Começaremos agora. Em meio ao dourado das areias da antiga Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates corriam como serpentes sagradas traçando caminhos entre cidades que veneravam os deuses, ergue-se um mito que resiste ao tempo e aos ventos, o mito de Adapa. Ele é uma figura envolta em sabedoria, um homem moldado não apenas pelo barro da terra, mas também pela luz da consciência. Adapa, o sábio de Eridu, representa o homem arquetípico, criado pelos deuses, dotado de entendimento, mas privado da imortalidade. Seu nome ecoa através das tábuas de argila, dos templos silenciosos e das palavras esquecidas dos sacerdotes caldeus. Ele é o primeiro sacerdote, o arauto do saber, o que compreende os ventos, os mistérios do céu e os segredos dos rituais. Ele caminha entre os homens, mas sua essência é mais próxima dos deuses. Foi Iá, o deus da sabedoria e das águas abissais, também conhecido como Enki. Foi quem moldou Adapa à imagem da razão e do entendimento. Iá viu na humanidade uma centelha a ser acesa, e criou Adapa para ser seu representante, seu instrumento, seu eco no mundo terreno. Enquanto os deuses residiam nos céus distantes e as forças cósmicas giravam em seu curso eterno, Adapa habitava a cidade sagrada de Eridu, onde o zigurate se erguia como uma escada para os céus. Ele conhecia as artes ocultas, falava com os pássaros, lia os sinais do céu e compreendia a linguagem dos ventos. Suas mãos moldavam oferendas perfeitas, seus cânticos encantavam os espíritos, e seu coração pulsava com a harmonia da criação. Mas o destino dos sábios, dos que tocam o divino, é sempre provar o amargo das escolhas. Certo dia, enquanto Adapa navegava sobre as águas em busca de alimento para os templos, um vento súbito se levantou, o vento sul, o portador das tempestades, o mensageiro dos céus. Sem aviso, o vento virou sua embarcação, mergulhou-o nas águas e o forçou à luta. Adapa, porém, não era apenas homem. Com seu poder oculto, amaldiçoou o vento sul. Com palavras que selavam os elementos, ele quebrou o curso dos ares, silenciou os céus por 7 dias e 7 noites. O mundo estremeceu. Os deuses, que observam cada sopro do cosmos, viram com assombro que um mortal ousara deter o curso dos ventos. Anu, o Rei Supremo dos céus, soube do ato e se enfureceu. Quem era esse Adapa? Como podia ele comandar o vento sul? Que poder residia naquele homem de carne e barro que ousava interferir nas leis eternas do mundo? Anu ordenou que Adapa fosse trazido aos céus para julgamento. O chamado foi feito, e Iá, seu criador e protetor, soube que seu filho espiritual agora caminharia entre os deuses. Porém, Iá, astuto e cuidadoso, sabia que os deuses guardavam armadilhas e presentes que, muitas vezes, se disfarçavam de bênçãos. Ele instruiu Adapa com palavras enigmáticas, advertindo-o a não comer nem beber nada que lhe fosse oferecido nos salões celestiais. Pois segundo Iá, o que seria oferecido não era vida, mas morte. Adapa ouviu e obedeceu. Com vestes sagradas e alma limpa, subiu aos céus carregado por mensageiros divinos. Chegou ao trono de Anu, onde os deuses assistiam curiosos ao julgamento daquele homem que havia feito calar o vento. Anu olhou Adapa nos olhos e não viu soberba, mas compreensão. Interrogou-o e Adapa falou com verdade. Disse que amaldiçoara o vento por instinto, por justiça, não por rebeldia. Os deuses se espantaram com sua sabedoria e serenidade. Um mortal falava como um deles. Anu, então reconsiderou. Talvez Adapa fosse digno de algo maior. Talvez a humanidade devesse ser elevada, alçada à eternidade dos céus. Mandou trazer o pão da vida e a água da vida. Que comesse, que bebesse, e se tornasse imortal. Mas Adapa recusou.
pois lembrou-se das palavras de Ia. Recusou o dom dos deuses, acreditando ser armadilha. Os deuses ficaram em silêncio. Anu estremeceu com a decisão. Ali estava o homem que poderia ter sido imortal, mas não ousou confiar nos deuses. Pela primeira vez, a humanidade esteve à beira de unir-se ao Eterno, e por prudência, perdeu essa chance. Anu, entristecido, deixou que Adapa voltasse à terra, abençoado com sabedoria, mas selado com mortalidade. Adapa retornou a Eridu, levando consigo os ecos de um destino quebrado. Caminhou entre os homens como alguém que esteve diante do trono dos céus e suas palavras tornaram-se oráculos. Seus rituais, fundações dos mistérios sagrados. Seu silêncio, uma canção de lamento que atravessou os séculos. A lenda de Adapa passou de geração a geração, preservada nas tabuletas de barro, gravada nas bibliotecas de Nippur, Ur e Assur. Os sacerdotes, ao entoarem os hinos, sempre se lembravam do homem que se ergueu ao céu, mas não comeu do fruto da imortalidade. Os reis o citavam como exemplo de sabedoria, mas também de advertência. Pois a prudência pode salvar a alma, mas também fechar as portas da eternidade. O mito de Adapa tornou-se mais do que uma história. Ele se transformou em espelho do homem diante do divino. Um símbolo da tensão entre o saber e o eterno. Entre o dom recebido e o dom recusado. Adapa, o primeiro sacerdote, passou a representar o arquétipo do buscador que se aproxima do sagrado com reverência e cautela. Ele é o que vê, mas não toma. O que compreende, mas não ousa violar o pacto. Em suas escolhas ecoa o drama de toda a humanidade, chamada às alturas, mas cativa à terra. Não como castigo, mas como missão. E é nesse dilema que reside a grandeza do mito. Pois Adapa não foi vencido, ele não caiu como Ícaro, não foi destruído como Prometeu, ele voltou com mais do que foi. Carregando em si a marca do céu, mas com os pés ainda firmes no barro da terra. Sua sabedoria iluminou a senda dos homens, seus ensinamentos forjaram a base das tradições esotéricas, das escolas de mistério e dos rituais ancestrais. Ele não é um herói que conquistou pela força, mas um mestre que conquistou pelo silêncio e pela renúncia. Adapa vive em cada homem e mulher que olha para o céu e se pergunta sobre o sentido da vida. Vive em cada buscador que se depara com o limiar entre o humano e o divino. Vive na dúvida sagrada, na prudência que impede o erro, e na fé que mantém acesa a chama da busca. Ele é o elo entre o que fomos e o que poderíamos ter sido. E talvez, o que ainda possamos vir a ser. Pois se um homem feito de barro, caminhou entre os deuses e foi julgado digno de imortalidade, quem pode dizer qual será o próximo passo da humanidade? Talvez o verdadeiro dom não fosse a imortalidade recusada, mas a sabedoria adquirida. Talvez, ao rejeitar o banquete dos deuses, Adapa tenha ganhado algo mais precioso, a consciência de sua própria condição. Não como um fardo, mas como um chamado. Um chamado à transformação, à superação, ao crescimento. E nessa jornada que é de todos nós, ele se tornou o primeiro, o modelo, o precursor da luz que nasce da mente desperta. E assim o nome de Adapa permanece vivo. Não nas estrelas, mas no coração dos que buscam, não no trono dos céus, mas nos altares do conhecimento. Ele é o sopro que ainda fala através das tábuas antigas, o vento que não se cala, a presença que guia. Ele é a lembrança de que a verdadeira eternidade não se encontra nos banquetes dos deuses, mas no ato sagrado de compreender, servir e elevar. Pois ao final, Adapa não foi derrotado, ele foi glorificado. A partir daqui, este texto se transforma em um mergulho profundo nas camadas invisíveis que estão por trás da narrativa. Prepare-se, pois estamos prestes a atravessar os véus do visível. No âmago do mito de Adapa, encontramos um arquétipo recorrente que atravessa as eras, culturas e os sistemas de crença, o arquétipo do iniciado. Adapa não é meramente um homem, mas um símbolo vivo do ser humano que desperta.
Ele representa aquele que se aproxima do limiar do divino, que trilha os caminhos do conhecimento oculto e que, por meio da disciplina, do sacrifício e da compreensão, é levado a confrontar os próprios deuses. A criação de Adapa por Iá, o Deus das águas profundas, da sabedoria e dos mistérios ocultos, não é acidental. Iá, que habita o abismo primordial, simboliza as águas da inconsciência cósmica, o ventre do mundo, de onde emergem todos os conhecimentos ocultos. Quando Iá molda Adapa, ele o retira desse mar primordial, do inconsciente universal, e o entrega à luz da razão e da consciência desperta. É o nascimento do iniciado, aquele que começa a abrir os olhos para os mistérios. Adapa, portanto, é filho do Abso, do desconhecido. É aquele que carrega em si o sopro do oculto e a missão de revelar, traduzir e aplicar no mundo dos homens os códigos secretos da criação. Ele é o portador da chave. E essa chave é o próprio conhecimento. Quando Adapa amaldiçoa o vento sul, ele não faz apenas um ato de revolta contra um fenômeno natural. Sob o olhar esotérico, esse ato representa a capacidade do iniciado de dominar os elementos internos e externos. O vento sul, na tradição simbólica, é o portador das mudanças súbitas, das transformações, das tempestades que abalam as estruturas. Silenciar o vento sul é, portanto, calar as forças caóticas, controlar as emoções turbulentas, dominar os influxos invisíveis que, sem controle, arrastam o homem para a inconsciência. Mas esse domínio gera uma reação do cosmos, pois aquele que detém os ventos se aproxima perigosamente do divino. O equilíbrio cósmico se vê desafiado e é por isso que Anu convoca a Adapa. É o chamado final da jornada do iniciado: comparecer ao tribunal celeste, confrontar a verdade última, receber ou não a dádiva suprema. Quando Iá instrui Adapa a não comer nem beber dos alimentos celestiais, ele age como o hierofante das escolas de mistério. Suas palavras são, na verdade, uma prova oculta. Aquele que busca o divino deve provar discernimento absoluto, pois nem tudo que reluz no alto dos céus é luz verdadeira. Muitos são os que, seduzidos pela ilusão, pelos dons fáceis, pelos atalhos espirituais, sucumbem aos falsos brilhos do ego e da soberba. O pão e a água da vida oferecidos por Anu são, nesse contexto esotérico, mais do que simplesmente instrumentos de imortalidade. Eles representam a fusão definitiva entre o humano e o divino. Aceitá-los seria transcender os limites da carne, dissolver-se no eterno, perder a individualidade no oceano cósmico. Recusá-los, no entanto, é escolher permanecer no mundo, aceitar o caminho da experiência, da lapidação lenta, da construção consciente da própria divindade. E aqui reside um dos maiores segredos do mito: Adapa não erra ao recusar. Tampouco acerta. Ele escolhe, e sua escolha reverbera como um ensinamento sagrado. O caminho da humanidade não é o da fuga para o divino, mas o da transformação do próprio mundo em templo. Não é a negação da matéria, mas a espiritualização da existência terrena. Essa é a essência das tradições herméticas, alquímicas, cabalísticas e rosacruzes. Transformar chumbo em ouro, matéria em espírito, finitude em eternidade, não fugindo do mundo, mas transmutando-o. Adapa torna-se, então, o protótipo do alquimista espiritual. Seu retorno à Terra, carregando a memória dos céus, não é uma queda, mas uma missão. Ele retorna como mestre, como aquele que viu, que compreendeu e que agora deve ensinar. Ele se torna o arquétipo do mago, do sacerdote, do iniciado, do mestre de sabedoria. E o símbolo mais poderoso desse retorno está na própria cidade de Eridu, onde ele reside. Eridu, na tradição mesopotâmica, é a primeira cidade, o local primordial, o ponto onde o céu e a terra se encontram. É o umbigo do mundo, o eixo que conecta o visível e o invisível. Viver em Eridu é viver no centro do cosmos, é carregar consigo o mapa da criação. Nos rituais secretos das antigas escolas, o mito de Adapa era usado como espelho do próprio processo iniciático. O postulante, ao entrar no templo, é como Adapa que sobe aos céus.
Diante dele, os mestres representantes dos deuses oferecem símbolos, provas, desafios. E como Adapa, ele deve discernir. Saber o que aceitar. Saber o que recusar. Saber que, muitas vezes, a recusa é a mais alta forma de aceitação espiritual. O pão e a água da vida são, na alquimia interna, os elixires da consciência desperta. São os dons da eternidade, não mais no sentido literal da imortalidade física, mas da imortalidade da alma que se faz uno com o divino por meio da compreensão, da pureza e da realização do ser. E assim, Adapa carrega em sua história uma mensagem eterna: somos todos chamados aos céus, mas não para fugir da terra. Somos chamados a recordar quem somos, de onde viemos e para onde devemos retornar, não pelo caminho da evasão, mas da transformação. Seu mito é um convite ao despertar, ao domínio dos ventos interiores, ao calar das tempestades da mente, ao silêncio que antecede a palavra criadora. Ele nos ensina que o verdadeiro céu não está acima, mas dentro. Que a escada que leva ao trono dos deuses não é feita de degraus de pedra, mas de virtudes, conhecimentos e realizações internas. E quando Adapa retorna à terra, ele traz consigo não apenas a memória dos céus, mas também a certeza de que a humanidade, embora mortal na carne, carrega em si a semente da eternidade. Uma semente que germina a cada ato de consciência, a cada gesto de compaixão, a cada pensamento que busca a verdade, a cada coração que, mesmo sob as tempestades da vida, escolhe ser luz. Essa é sua verdadeira imortalidade. Pois o nome de Adapa não foi escrito nas tábuas do céu, mas no espírito dos buscadores, dos que trilham o caminho da verdade, da sabedoria e da realização. E se hoje, milhares de anos depois, seu nome ainda ecoa, é porque sua história é mais do que mito. É uma chave, uma senha, um mapa, um fogo que nunca se apaga. Porque no fim, Adapa não recusou a imortalidade, ele a construiu. E ao fazê-lo tornou-se eterno, triunfante, luminoso e invencível. Agora mergulharemos ainda mais fundo, traçando conexões entre o mito de Adapa e outras tradições antigas sumérias, babilônicas, egípcias, hebraicas, herméticas e alquímicas, além de uma análise astrológica e simbólica que revelará as camadas ocultas dessa narrativa extraordinária. Prepare-se para uma jornada além dos véus da história, em direção ao coração da sabedoria universal. O mito de Adapa não é um fenômeno isolado. Ele é uma peça de um mosaico maior, onde civilizações antigas tentaram codificar os mistérios da criação, do destino humano e da conexão com o divino. A Mesopotâmia foi sem dúvida o berço de muitos desses mitos fundadores, mas suas sementes germinaram também no Egito, em Canaã, na Índia, na Pérsia e posteriormente, no mundo helênico e judaico-cristão. Se olharmos com atenção, Adapa dialoga diretamente com o mito bíblico de Adão. Ambos são formados à imagem de um princípio divino. Ambos possuem acesso ao conhecimento. Ambos, em determinado ponto, se deparam com uma oferta que carrega consigo a promessa ou a ilusão da eternidade. No caso de Adão, o fruto da árvore do conhecimento. No caso de Adapa, o pão e a água da vida. Nessa comparação, há contudo uma inversão notável. Enquanto Adão aceita e é punido, Adapa recusa, e paradoxalmente permanece preso à mortalidade, embora agraciado com sabedoria. Essa inversão carrega um ensinamento oculto: nem sempre a aceitação é progresso, nem sempre a recusa é regressão. Ambos os atos são portais, mas depende do estado de consciência com que são atravessados. Quando comparamos Adapa aos mitos egípcios, uma luz poderosa emerge. Sua breve jornada ao céu se assemelha nitidamente ao julgamento da alma na sala de Maat, onde o coração do falecido é pesado contra a pena da verdade. Assim como Adapa comparece diante de Anu e dos deuses para ser julgado, o egípcio comparece diante de Osíris e dos 42 juízes para prestar contas de sua vida. No livro dos mortos egípcio, aquele que é justo e verdadeiro, o Maaqueru, é admitido nos campos celestes de Aaru,
onde a alma goza da bem-aventurança eterna. Mas, diferente de Adapa, o egípcio precisa declarar suas negativas: não roubei, não menti, não matei, como uma recitação de pureza. Adapa, por sua vez, não se defende com negações, mas com compreensão dos desígnios ocultos. Ele não precisa listar o que não fez. Sua própria existência como portador da sabedoria de Iá é seu escudo e sua coroa. No âmbito astrológico, o mito de Adapa guarda um profundo simbolismo. O vento sul, que ele amaldiçoa, é associado à constelação de Canopus, a estrela do timoneiro, usada desde a antiguidade para a navegação no hemisfério sul. Controlar o vento sul é simbolicamente controlar o destino, ser senhor do próprio caminho. Não ser mais levado pelas correntes kármicas ou pelas tempestades emocionais. O próprio Iá, seu criador, corresponde astrológica e esotericamente a Netuno, regente das águas profundas, dos mistérios e do inconsciente coletivo. Assim como Netuno, Iá é ambíguo. Portador da maior sabedoria, mas também de ilusões, véus, enigmas que só os puros de coração ou os treinados no caminho esotérico podem atravessar sem se perder. Anu, rei dos céus, espelha Júpiter, o grande juiz, o que oferece abundância, expansão, mas também impõe a lei cósmica. É Anu quem oferece o banquete da vida eterna, uma oferta que no plano jupiteriano representa a recompensa espiritual pela justa conduta e pela elevação da consciência. O alimento recusado por Adapa não é apenas uma dádiva. Ele representa, sob a ótica hermética, o elixir da vida, o Panacea Philosophorum, buscado pelos alquimistas. Na tradição da alquimia, esse elixir só é conferido àqueles que passaram pela soviético agula, que significa a dissolução do ego, e pela reintegração da alma no todo. Ao o recusar, Adapa demonstra que não estava ainda no ciclo final da grande obra. Sua missão não era ascender imediatamente, mas retornar, ensinar, purificar o mundo, estabelecer a ponte entre os céus e a terra, exatamente como o alquimista que, ao invés de buscar apenas a própria salvação, dedica-se a redimir a matéria, a espiritualizar o mundo físico. Se cruzarmos agora com a tradição hindu, Adapa se aproxima da figura dos rishis, os sábios videntes que receberam o conhecimento diretamente dos deuses, e o transmitiram à humanidade. Assim como os rishis canalizaram os Vedas, Adapa canaliza os mistérios das águas abissais de Iá, e os traduz em práticas sacerdotais, cânticos, rituais e sabedoria viva. O mito também encontra ecos nas tradições persas do zoroastrismo, onde a luta entre Asha, a verdade, a ordem cósmica, e Druj, a mentira, o caos, é central. Adapa é claramente um agente de Asha, buscando alinhar o mundo humano com a ordem celeste. No âmbito hermético, Adapa é o próprio Hermes Trismegisto mesopotâmico. Aquele que possui as chaves do céu e da terra. Aquele que compreende que o que está em cima é como o que está embaixo. Sua jornada celestial não é apenas um deslocamento espacial, mas uma ascensão do microcosmo ao macrocosmo, da mente finita ao espírito infinito. É curioso notar que, na cabala judaica, essa trajetória se reflete na árvore da vida. Adapa, ao subir ao céu, ascende simbolicamente pela árvore, passando dos sefirot inferiores, Malchut e Esod, até os superiores, Binah, Chokmah. E, por fim, a Keter, a coroa, o trono de Anu. No entanto, sua recusa em aceitar o alimento da imortalidade é esotericamente um ato de permanecer como Tiferete, o centro da árvore, onde se dá o equilíbrio entre os mundos. Ele não se funde ao infinito, mas se ancora no equilíbrio, no caminho do meio. E agora, se entrarmos na visão gnóstica, Adapa se torna o exemplo perfeito do homem que possui a centelha divina, o pneuma, mas que deve atravessar os arcontes, representados aqui pelos deuses, e discernir o que é verdadeiramente luz e o que é apenas uma sombra da luz. Ao recusar o pão e a água, ele não nega o divino. Ele se recusa a ser iludido pela aparência da divindade, até que sua própria essência esteja suficientemente purificada para se unir ao Uno. Portanto,
O mito de Adapa não é apenas um relato antigo. Ele é, e sempre foi, um manual de iniciação. Uma cartografia da alma. Um roteiro codificado que descreve as etapas da ascensão espiritual, os perigos dos atalhos fáceis, a importância do discernimento e o poder da escolha consciente. Adapa é o alquimista, o iniciado, o profeta, o mago e o sacerdote. Ele é cada um de nós no momento em que, diante dos véus do mistério, escolhemos conscientemente entre o caminho da ilusão e o caminho da verdade. Entre a fuga e a transformação. Entre o desejo da eternidade vazia e a construção da eternidade viva, aqui e agora, no próprio coração. E ao compreendermos isso, descobrimos que o verdadeiro pão da vida é o conhecimento. E que a verdadeira água da vida é a consciência desperta. Adapa não recusou a imortalidade. Ele recusou a imaturidade espiritual. Ele escolheu a senda dos mestres. E por isso, seu nome, longe de estar perdido nas areias do tempo, permanece gravado no firmamento invisível dos que buscam a verdade. E na eternidade dos que já despertaram para sua própria senda íntima e interior. Para você que chegou até esse ponto, entrego-lhe sinceramente a minha gratidão, e até breve.